Então hoje vamos falar doar a quem doer. Esquecer aquilo, até o podemos desligar, já que a coisa não funciona, só nos estorba. Eu podia vos fazer já uma pergunta. O que é que vocês preferem? Dar ou receber? Só estamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6. Podíamos ser sinceros. Dar ou receber? Muito bem. Nada melhor do que nestas alturas de Covid, não é? Tempos difíceis, para colocar à prova as nossas virtudes, não é? Porque quando a vida nos corre bem, não é? Nós somos as pessoas mais fantásticas, até andamos a sorrir, não é? Mas quando as coisas não correm bem e a gente diz que injustiça, foram injustos comigo, não é? Ou quando falha, sei lá, o amor, estávamos à espera de uma atitude boa do outro e não veio. Aí é que a generosidade é colocada à prova, não é? Aí é que nós testamos se somos generosos ou não somos generosos. Diz Spinoza que nada mais útil ao homem do que o homem. E realmente ele tem razão, não é? Porque é na relação com o outro que nós nos colocamos à prova. É na relação com o outro que nós conseguimos espelhar, não é? As nossas virtudes, as nossas qualidades, os nossos defeitos. Quando é que a gente se irrita? Em que situação é que a gente se irrita? Com que pessoas é que a gente se irrita? Não é? Porque às vezes determinada situação, e eu até com a Gilda até tolero, mas se for com outra pessoa, com a Simone, se calhar já não tolero e já me irrito na mesma situação. Porquê é que isso acontece? Não é? O ato de dar, ele é um esforço racional, consciente que a gente faz, não é? Para ajudar o outro, não é? E é essa atitude que nos ajuda a criar laços, não é? Ajuda a fortalecer os nossos relacionamentos. Diz o filósofo francês André Comte-Sponville que a generosidade é uma forma de liberdade que nós temos, não é? De domínio de nós próprios. E é engraçado que eu vi esta frase e no final da palestra disse realmente só uma pessoa verdadeiramente generosa, e depois vamos ver mais à frente, que só uma pessoa que tem domínio sobre si próprio, não é? E que só se aborrece com situações que quer, não é? E que grande parte das vezes já não se aborrece sequer, porque compreende e não está à espera de uma atitude daquele ou uma atitude daquele, porque não depende dele. E isso é preciso um grande domínio sobre nós próprios, ou seja, dominarmos aquilo que depende só de nós e não daquilo que depende dos outros, porque aí nós nunca poderemos fazer nada. Então tinha ali uma foto hoje que era: e o que é que fizeste por alguém hoje? No dia de hoje, façam lá um lembrete, o que é que nós fizemos por alguém hoje? Há um exercício que a gente podia fazer, e até vamos partir daí, que é o exercício da gratidão. Todos nós já temos enraizados, e nós o hábito de levantar e tomar um pequeno almoço, ninguém se esqueça, não? Bem, só aqueles que não sentem fome, prontos. Tomar o seu cafezinho, não é? Ou o hábito de fazer o exercício, e quando não faço, até sinto falta, não é? O hábito, sei lá, de comer um chocolate, não é? O hábito de à noite, por exemplo, vou dormir e dar a boa noite aos meus filhos, não é? Ou dar-lhes um abraço. Mas o hábito da gratidão, se calhar ainda não está devidamente enraizado no nosso dia-a-dia, não é? Ou estará, quem dera que esteja. Não é? Então, e a filosofia dá-nos, e hoje em dia temos a ciência que nos dá também os benefícios que traz a questão da gratidão no nosso dia-a-dia. Só que isto fica-se pela filosofia, não é? E na prática? O problema está a exercitar na prática, pôr esta teoria na prática, fazê-lo todos os dias. Mas lá está. É preciso exercitar, é preciso fazer, como a gente toma o café, como a gente, não é, faz o exercício, exercitar. Porque é que
E porque é que o seu exercício, mesmo para aqueles que já procuram, tem sempre percalços? Alguma vez vocês se arrependeram de fazer o bem a uma pessoa ou a outra? Porque ela foi ingrata? Porque ela nem sequer disse obrigada no final. Nunca. Pensem lá, na vossa vida. Estão à espera que a pessoa depois de fazerem qualquer coisa, não é? Um favor, e a pessoa nem disse nada. Parece que ficou contente, lá resolveu a vida dele e nem deu valor. Foi indiferente. Como é que nós nos sentimos nestas situações? Não é? O verdadeiro generoso nunca está à espera desse obrigado. Eu quando fiz a palestra, cheguei ao fim, fiz-me lembrar a palestra do homem de bem, que a gente está aqui e relata, o homem de bem faz isto, faz assim, faz assado, e uma pessoa chega ao fim, nós estamos mesmo num planeta de expiação em provas onde domina o mal, porque eu para fazer isso tudo, ainda tenho que pensar e tenho que me esforçar e tenho que me dedicar, não, eu quero fazer isto. Porque na nossa rotina, no nosso dia-a-dia, a gente acorda, vai trabalhar, chega à segunda-feira, já está a resmungar, porque é segunda-feira, não é? E todos entramos assim numa rotina, sem pensar muito bem na coisa, parecemos quase robôs, não é? E eu lembro-me de um exemplo nesta questão do obrigado, de uma colega, já foi para aí há 20 anos, que ela contou essa história, que ela fazia parte dos escuteiros, e os escuteiros vieram aqui ao Projeto Homem, fazer uma visita lá aos... e nem sei se entregaram qualquer coisa, a distribuição de bens. E eu, sim, que fiz. Na segunda-feira, então Sana, que tal? Tu nem me falas. Tu nem me falas, eu nunca mais lá vou. Eles são uns ingratos, olha, não queriam saber de nada, a gente com tantas coisas, não é, que queriam dar mal educados, com umas caras fechadas connosco e não sei o quê, não sei o que mais, e assim, pronto. Aqui está um exemplo, não é, de que alguém que não entende a situação. Não é? Eles, certamente, nem estavam de cara fechada com eles, mas se calhar estavam de cara fechada com eles próprios e com o mundo, não é? Da situação em que se encontram. Estavam frustrados com eles próprios, não é? Mas achei curioso, e é exatamente esta situação que nós, quando vamos fazer alguma coisa, estamos à espera, nem que seja de um obrigado. Então, há um psicólogo norte-americano, Adam Grant, que tem um livro que é Dar e Receber, e ele diz-nos que existem 3 tipos de pessoas nesta questão da gratidão. E tem o doador, que é o doador. O doador é aquele que ajuda os outros sem estar à espera de nada, em troca. O verdadeiro, não é? Então, e pensamos, todas as vezes que eu ajudo alguém, estou à espera que ele dê-me algo em troca, não é? Um obrigado. E a gente lembra sempre de Jesus, porque Jesus foi sempre o exemplo das virtudes que nós conhecemos, o exemplo máximo, não é? O top. E lembramos-nos dele quando ele não se deixou abater pela desilusão, quando ele foi traído pelos próprios amigos, não é? Ainda assim, ele manteve a postura dele. Porquê? Generosidade, domínio de si próprio. Não foi ele que traiu ninguém, mas estava sujeito à traição do outro. Depois temos o aproveitador. Vamos escrevendo, já que temos aquilo, e temos o doador, não é? O doador, o aproveitador. Quando a gente fala em generosidade, não é? E aparece uma frase desta, aproveitador nunca é uma boa palavra neste sentido, não é? Quem é o aproveitador? É aquele que procura extrair sempre o máximo do que pode. E nós mesmo na caridade que a gente às vezes vê, não é? Vemos que há sempre gente que procura levar vantagem, não é? E isto não é caridade. Eles até podem achar que é caridade, mas isto não é caridade, e não é ser generoso, não é? E depois existem também o adaptável.
O adaptável é aquele que está sempre a procurar o equilíbrio entre aquele que dá e aquele que recebe. Eu acho que os casais gostam muito do adaptável, eu lá, no relacionamento, porque há sempre aquele, não, eu já te fiz isto e aquilo, não, eu faço mais, eu dou mais ao relacionamento que aquilo que tu dás. A gente vê sempre o nosso ponto. É claro que se nos pusermos do outro, o outro vai ter as formas de explicar, não é? De se dedicar e achar que não é? Então é aquele que está naquela, eu dou, mas eu só dou a próxima se tu me des outra, não é? Isto de procurar o equilíbrio. Mas também existem outros. E eu tenho ainda aqui um, que é o falso. O falso doador. O falso doador é aquele que precisa desesperadamente de salvar o outro, não é? É aquele que se disfarça atrás da generosidade. É aquele que se dedica, não é? Que dedica-se ao outro porque não lhe sabe dizer que não. Não tem a coragem de dizer que não e muitas das vezes até se põe em segundo lugar. Mas a intenção dele é comprar a atenção do outro. Não é? E mais, muitas das vezes, mas às vezes não é tão, porque este aqui nunca se põe em segundo plano, percebes? E este aqui muitas das vezes põe-se em segundo plano. Mas isso, o pôr-se em segundo plano, o que é que afeta? Muitas das vezes afeta a autoestima, não é? Os nossos interesses, deixamos de lutar por aquilo, e nós nunca nos podemos esquecer que o nosso caminho, enquanto espírita, é seguir o nosso caminho, não é o caminho dos outros, não é o que os outros querem. E depois, há outro problema, que isto traz uma carência muito grande. Quando estas pessoas, quando é falso, não é quando é verdadeiro, quando o faz de livre, de espontânea vontade e que não quer nada em troca. Nesta situação, quando depois dá tanto à outra pessoa que quer ser o centro das atenções da vida dessa pessoa, não é? E criam-se laços de codependência. E aqui é que é grave quando a pessoa se esconde. E eu acredito que nem consciência tenham, não é? Desta questão. Nós nunca nos podemos, e às vezes a gente vê, está a fazer, dá tudo pelo outro. Imaginem o caso das mães, não é? Que muitas das vezes as mães colocam os filhos em primeiro lugar que o delas, certo? Mas aí, em certo ponto, ela é um doador, não é? Em certo ponto, as mães são exemplos de doadoras. A partir de certa determinada idade, quando se quer exercer, não é? Sobre influência sobre o filho, quando já tem 17 anos e que já pensam por eles próprios e que têm que caminhar e que têm que errar e bater com a cabeça muitas das vezes para aprender, e os pais estão lá, não é? E exigem deles, mas para eles estão a fazer o melhor, não é? Lá está, estamos a ser a melhor mãe. E querem que eles façam aquilo que eles dizem, que o pai diz ou que a mãe diz, não é? Mas isso já muitas das vezes já não está, porque quer o quê? O falso doador está naquela postura de depois ser o centro do universo do filho. Não, obviamente que não é? Nunca será. Agora, nos inícios das vidas, digo mais, os pais são os excelentes doadores. É uma missão. Bem, eu digo isto quando são bons pais, minimamente bons, não é? Porque dá tudo neste mundo. Então a gente diz, pronto, mas realmente também há mazelas para quando a gente, não é? Sofre com ingratidão mesmo quando somos doadores. É outra coisa, o melhor dos relacionamentos, em qualquer um, é entre doadores, não é? Então a gente, se quer se relacionar com alguém, relacione-se com um doador. Se não for um doador, torne-se um. É o único caminho. Porque os outros, há sempre complicações, não é?
Então o que é ser generoso? E vou-vos ler aqui, mas tem que ser do computador, o que diz Renata Quintela. Ela não é espírita, por aquilo que escreve ela não é espírita, mas vocês já vão ver. A generosidade é o maior sentimento que existe, porque nele mora a gratidão, o amor, o respeito, a alegria e a esperança. É compartilhar o que você tem na certeza de que nada lhe faltará. Ser generoso é ser conectado com a sua alma. Ser gentil pode ser momentâneo, pode ser um tipo de simpatia, mas toda a pessoa generosa é gentil, mas nem sempre toda a pessoa gentil é generosa. Então está aqui uma ideia que nós podemos refletir, que é a questão então do dar e do receber. E muitas vezes a gente não confiamos na lei universal. Esta lei da generosidade, ela é como o bumerangue. Quanto mais nós dermos, mais ela nos devolve. E a gente não acredita nisto, não é? A gente não confia nisto. A generosidade, ela anda de mãos dadas com a gentileza, ela anda de mãos dadas com a doação. E nós, quando falamos na generosidade, na doação, não falamos apenas da doação do dinheiro, da doação de bens alimentares, na doação de roupas, não é? Isto é uma visão muito limitada do que é a generosidade e a doação. Uma das maiores doações que nós podemos dar a alguém é o nosso tempo, não é? E não é à toa que grandes pessoas que tiveram sucesso na vida dizem que o tempo é a nossa moeda mais preciosa. Porque como eu tenho aqui um autor, que eu não tenho quem é o autor, mas o que ele diz faz todo sentido. O maior presente que você pode dar a alguém é o seu tempo. Porque dando o seu tempo, você estará a dar uma parte da sua vida que nunca mais volta, não é? E ninguém dá valor a isto, ninguém valoriza isto. Quanto é que vale uma hora do nosso tempo? Quanto é que vale? Então este sentimento, não é, de generosidade, ele dá-nos alegria, ele dá-nos felicidade. E há outra questão que devemos ter em atenção, que é a sensibilidade. Porquê que é a sensibilidade? Porque nós, quando queremos ajudar o outro, nós precisamos de conhecer o outro, não é? Ser sensível às necessidades dele, não pode impor. Exatamente. E como é que a gente é sensível às necessidades do outro, não é? A gente tem que estar em contato com ele, nós temos que conviver com ele, temos que estar atentos, não é? Porque aquilo que nós temos, muitas das vezes o outro não tem, não é? Então, se eu percebo que alguém está carente de atenção e de afeto, eu dou atenção e afeto. Se percebo que alguém está com fome e que precisa de alimento, então eu dou alimento. Se alguém está doente, ou lhe dou remédio ou lhe levo ao médico, não é? Se alguém está apenas a querer desabafar, eu dou o meu ouvido atento, não é? Mas para isto nós precisamos estar atentos e é preciso sermos sensíveis a estas circunstâncias todas, não é? A nossa cultura nos dias de hoje, nós nunca temos tempo para nada, não é? É cheio de atividades, é cheio de níveis profissionais, de família, mas o nosso tempo, ele é gerido por nós. Às vezes olhamos para pessoas que têm uma agenda diária, que fazem 500 coisas, não é? Fazem aqui, têm um trabalho aqui, têm ali, faz isto, ainda é presidente daqui, não é? E eu digo, não sei como é que fazem. E o meu precisava de outras 24 horas, não é? Mas somos nós, não é? Que gerimos essa agenda. E às vezes, uma hora passada com o nosso filho, não é? No primeiro dia de escola, em que ele quer bem cheio de novidades e quer contar tudo, não é? E nós, eu tinha que mandar uns e-mails ainda para o trabalho da manhã, ou então tenho a cozinha toda para arrumar e já são 11 horas e queremos dormir, não é? E deixamos tudo e vamos ouvir a história dele. Quer dizer, às 11 já devia estar a dormir, mas está muito calor, ninguém dorme com este calor, não é? Então vamos ouvir o que ele quer nos contar. E isso é um ato de generosidade. Agora,
Um falso ato de generosidade é quando eu estou lá, presente, mas estou a pensar nos e-mails que quero mandar ou na cozinha que ainda tenho que arrumar. Percebem onde é que está a diferença de quando é verdadeiro, não é? Eu tenho que estar lá, mas eu estou lá a viver aquele momento, aquela hora. O resto é depois. Então, utilizar o nosso tempo para fazermos perguntas à pessoa, àquele que queremos ajudar, não é? Os seus familiares, o seu trabalho, os seus interesses, como é que vai a sua saúde, demonstra que nós nos ocupamos com a pessoa, não é? Queremos saber, nos importamos com ela. Gastarmos este nosso tempo, nós descobrimos então, é nesta questão de perguntas, da vivência, que descobrimos as necessidades da pessoa, que nós descobrimos os desejos da pessoa, certo? E aí vamos poder então saber selecionar onde é que podemos ajudar. É claro que nós não podemos ajudar o mundo inteiro, não é? Claro que não. Mas podemos ajudar, muitas das vezes, aqueles que estão na nossa casa. Já é um trabalho de generosidade fantástico. Só que às vezes estamos todos para lá e ninguém se ouve. Toda a gente fala e ninguém se ouve. Então diz aqui Annie Dillard, a forma como passamos o dia é obviamente a forma como passamos a vida. Isto significa que todos os dias da nossa vida eles são fundamentais, não é? E que às vezes a gente deixa-se andar. Então eu digo, os espíritas, eles até têm alguma razão, porque os espíritas dizem, nós temos todo o tempo do mundo, temos todas as encarnações que é possíveis e imaginárias, se eu não conseguir nesta, consigo na outra. Mas imaginem, aquelas pessoas que não acreditam na teoria da reencarnação, só têm esta vida, não é? Eu acho que devem de valorizar ainda mais o tempo que têm, não é? Porque só têm esta. E nós nunca sabemos quando é que é o dia último, não é? Agora, obviamente nós espíritas temos que voltar a coisa atrás, não vamos, não é? Temos todo o tempo do mundo, mas quanto mais depressa chegarmos ao fim, não é? Da melhor maneira possível, ao fim ainda falta um bocadinho, mas da melhor maneira possível, não é? Então deixemos a preguiça de lado e arregacemos as mangas. Muitas das vezes, temos que mudar de atitude, não é? Esta questão de, quando vemos que os nossos dias costumam ser dias sucessivos em que nós não estamos bem, e os dias sucessivos muitas das vezes completam a vida dessa forma, nós devemos mudar de atitude, não é? Se não estamos bem, devemos procurar quais são as atitudes que devemos mudar, que não nos estão a fazer bem. Tem aqui uma história da Anna Wenger, era terapeuta da fala, aos 54 anos, dos Estados Unidos, teve poliomielite, então a partir daí teve dificuldades de andar. Ou seja, esta mulher, como muitos outros, que quando apanham doenças assim pelo caminho, ou resignam-se, não é? Ou então revoltam-se, e ela não se revoltou, resignou-se. Como era terapeuta da fala, o que é que ela faz? Na sua casinha, não podia sair, não podia mexer, andar, abre a portinha e os pais das crianças que precisavam de consulta de terapia da fala iam à casa dela, batiam e ela fazia a terapia gratuitamente e era muito feliz. É uma forma, e depois, isto ganhou tanta fama que depois ela tinha que sobreviver de alguma maneira, não é? Todas as pessoas do bairro que sempre lá iam contribuíam com alguma coisa. E uma pessoa ia, aqui é que é a generosidade a falar, não é? Ela dá aquilo que tem. E se calhar ela dar aquilo que tem vale mais, e vamos falar à frente disto, vale mais do que um bilionário que dê metade da fortuna dele, porque não lhe faz falta, não é? Mas já vamos referir também esta questão mais à frente. Ou seja, aquele pobre que tem pouquinho, não é? Mas que ainda assim consegue tirar um tostão para dar ao outro que precisa mais do que ele, esta atitude vale ouro, não é? Por isso é que eu digo, e o Espiritismo diz, não é preciso grande coisa para ser generoso, não é preciso termos, estamos à espera, aí quando sair o Euromilhões vou ser generosa. Se eu não sou agora, não é? Se eu não sou agora, não vou ser depois, porque tem que estar em mim.
quanto à questão monetária e a generosidade, então agora sim, à medida Rockefeller era um norte-americano, não é? O lado da exploração do petróleo, que fez fortunas, não é? Então, à medida que a fortuna dele ia aumentando, o seu consultor dizia-lhe: Mr. Rockefeller, é melhor, a sua fortuna cresce, é melhor distribuí-la, não é? E conseguir distribuir de uma forma maior do que aquilo que ela aumenta, porque senão ela vai esmagá-lo a si e vai esmagar aos seus. Ou seja, quando o dinheiro, nós deixamos que o dinheiro se intrometa nos nossos relacionamentos, está tudo estragado. E é o que acontece muitas vezes às grandes famílias, não é? O dinheiro fala mais alto, mas não é esse o verdadeiro objetivo. O verdadeiro objetivo da riqueza, ela é fortalecer, não é? Os relacionamentos, porque pode ajudar os outros. E às vezes, criando postos de trabalho, já é ajudar os outros, não é? Pode ajudar os outros. Agora, eu posso ficar com o dinheiro todo para mim? Posso, vou ter uma vida material mais desafogada? Bom, mas se calhar vou ser um pobre de espírito, não é? Então o Churchill dizia: sustentamo-nos com o que recebemos do nosso trabalho, mas ganhamos a vida com aquilo que damos, não é? E nós podemos dar muita coisa. Não é o sentimento do dever, que nos leva a dar, mas o amor que existe no nosso coração. Isto é interessante, o sentimento do dever. Muitas das vezes, quando temos as campanhas do Banco Alimentar, nós damos porque é amor que está no nosso coração, ou é o sentimento do dever e aquela situação de não conseguirmos dizer que não, não é? Está lá os miúdos e tal, entrar e não comprar e não dar ao Banco Alimentar. O que é que nos move verdadeiramente? Não me interessa as vossas respostas, obviamente, interessam as minhas respostas, mas uma delas a mim tocou, e até posso partilhar convosco, que uma das coisas foi: Betina, tu ainda tens algum tempo livre, gostava de dedicar a uma associação, e foi para uma associação, e eu pergunto-me hoje, mas tu foste para essa associação ajudar pessoas que tu nem sequer conheces, pelo sentimento do dever ou pelo amor no coração? Não é? Do género, eu posso ajudar. O verdadeiro generoso é que tem amor no coração, nem pensa nisso. É interessante. Obviamente que quem faz todas estas formas e acaba por ajudar, não é? Aqueles ricos, imaginem o Cristiano Ronaldo, dá, não é? Também ele não consegue dar de uma forma anónima, porque os paparazzis andam sempre em cima dele, não é? Mas só por aí já não consegue fazer muita coisa, ou seja, tem que toda a gente fica a saber. Mas isso é mau? Não, claro que não, não é? Isso não é mau. Só falta, temos é que saber, mas isso fica na consciência dele, não somos nós, não nos interessa a nós questionar a intenção com que o faz. Se for com o sentimento do dever, não é verdadeira generosidade. É interessante esta questão. Acho que a maioria de nós ainda faz pelas duas razões, não é? Tens amor para dar, mas também sentes aquele dever Dever cumprido, não é? Exatamente, consciência tranquila. Sim, consciência tranquila. Agora, Mas pronto, é pelo sentimento do dever, passado algum tempo a pessoa sente-se frustrada, já não quer aquilo, que é um dever. Não é amor, não é? Pode-se cansar. Se cansa. É verdade, também. Ao primeiro é tudo muito bonito, é tudo lindíssimo, não é? Mas depois Ao fim do tempo começa e começa a pensar duas vezes, não é? Enquanto que for o de coração, não se importa se estão em casa, se estão, não é? Pelo aquilo de coração. Também é um bom ponto. Quem é os meus irmãos, quem é os meus... Vamos falar dele a seguir. Também é uma boa reflexão. Então, no túmulo de Christopher Chapman, diz assim, vou ter que vos ler: o que dei, tenho. O que gastei, tive-o. O que deixei, perdi por não ter dado. É interessante, não é? Para estar escrito no túmulo de alguém. Sem dúvida que é.
Agora, no manual, podia ter trazido o livro, mas trouxe no manual prático do Espírita, de Preto Pérez, ele também nos fala de certas formas de sermos generosos no nosso dia-a-dia. Então vamos lá ver. Saber fazer-se surdo quando uma palavra irónica escapa da boca propensa para nos ridicularizar. Como é que nós agimos nesta situação? Fica logo, salta-nos a tampa, não é? Respondes da mesma forma. Não ver o sorriso, nós não vemos o sorriso desdenhoso de quem nos recebe com superioridade ou indiferença. Não é? O generoso não liga nenhum a isto. Como é que a gente fica? Toca-nos o nosso orgulho. Mas pior ainda somos se formos nós a ter esta postura de superioridade com alguém. Não é? É mais outro tópico a terem atenção. Fazer o bem sem comentário ou quaisquer referências ao gesto dado. Era esta a questão, não é? Nós fazermos, mas não... Eu vou dar uma moeda e está aqui eu a tirar uma selfie e eu a dar ao mendigo lá da rua. E depois vou pôr no Facebook. E ter muitos likes. Isso não tem nada de generoso, nem de caridade. Não é? Não permitir homenagens por quaisquer bem praticados. Não é? Às vezes a gente vê grandes associações que fazem festas de beneficências em favor de alguém e fazem, e eu espero até que ajudem, não é? Mas a gente lá dá as palmas para aqueles que dão. O verdadeiro generoso não precisa nada disso, nem quer isso. Exatamente. Procurar o serviço ao próximo com os próprios meios, empregando as nossas forças, inteligência, habilidades para realizar os nossos propósitos generosos. Basta isto, não é? Não precisamos de muito. Ainda tem mais um. Vigiar nas ocasiões em que presenteamos alguém, se o fazemos apenas por obrigação, porque faz anos e tem que levar um presente, ou com vista à retribuição, não é? No Natal eu dou um presente, mas quero receber também, ou pelo prazer de fazê-lo. Isto são dicas que nós podemos analisar o objetivo maior do Espiritismo, acho eu, que é o autoconhecimento, não é? É nós conhecermos a nós, não é aos outros, não é? E isto são dicas que nós nos podemos utilizar delas no nosso dia-a-dia lá fora, não é? E esta questão do presente é tão verdade, não é? Faz anos, temos que lhe comprar uma prenda, mas temos, não é? Ou chega ao Natal, temos que trocar prendas. Se eu dou-lhe uma prenda e você não me dá, que bonito, acha bem isso? Não é? A gente pensa logo, então é na família. Ou pior, fogo, eu dei-te um telemóvel e tu deste-me uma pasta de chocolate, não vale isso, não é? Não está na lista nem vocês com mais que eu faço que nem bolso, credo, coisa. Ora bem, passemos agora então para uma fase final. Todos vocês se lembram do caso da mulher adúltera, certo? De Jesus, que ia sendo apedrejada. Ora bem, realmente Jesus era o topo dos tops. Nós, quando falamos em generosidade, não falamos só de bens materiais, mas sim de atitudes. E Jesus mostrou muito bem, nesta passagem, a sua atitude, não é? Ele foi generoso, não só com a mulher, mas com todos os outros. Então, vamos ver. Jesus tinha muitos apoiantes, não é? Que o seguiam, ouviam as parábolas dele, mas também tinha os fariseus que não iam lá muita bola com ele, certo? Então Jesus estava lá no meio da multidão, nas explicações das suas parábolas, e os fariseus trouxeram a adúltera, não é? Já meio esmorrada e atiram-na ali para o chão e pedem a Jesus o veredicto, que na altura o que é que eles faziam às adúlteras? Apedrejavam-nas até à morte, não é? Então queriam que Jesus desse o veredicto. O que é que vamos fazer com ela? É claro que isto era um teste para Jesus, não é?
Do género, tanto pregas o amor, o que é que vais fazer agora? Porque o preceito é apedrejar. O que é que nós faríamos? É que nós já conhecemos a história de Jesus, mas o que é que nós faríamos? É frequente nós reagirmos, não é? Sem qualquer lucidez nos momentos de tensão. Vamos ser postos à prova, não é? Dizemos coisas absurdas, dizemos coisas incoerentes, magoamos as outras pessoas, magoamos-nos a nós. Porquê? Porque o instinto controla a inteligência. No nosso dia a dia acontece a mesma coisa, não é? Então os seus opositores estavam cheios de raiva, não é? Eles estavam todos com as pedrazinhas ali prontas para atirar, não é? Mas a resposta de Jesus não veio. E ele utilizou a ferramenta do silêncio. Calou-se, não é? E deu-nos uma grande lição. Revelou-nos que num clima em que ninguém pensa, não é? A melhor resposta é não dar resposta, é utilizar o silêncio, não é? É procurar a sabedoria do silêncio. E nós utilizamos esta ferramenta no nosso dia a dia, não é? Nestes momentos em que cometemos muitas das vezes os piores erros, não é? Que dizemos as piores palavras, não é? Que magoamos o outro e que depois ficamos com a culpa. Porque é que eu disse isso? Então Jesus voltou-se para dentro de si, não é? Dominou a tensão e agiu. Ele diz que começou a escrever lá na terra, não é? Que diz da história, começou a rabiscar. E é preciso muita serenidade, não é? Para saber que os outros estavam mortinhos para o apanhar em flagrante, não é? Estar com aquela serenidade, não é? E o que é que ele escreveu? Não sei o que é que ele escreveu. Não sei o que é que ele escreveu, mas talvez algo sobre a intolerância humana, não é? Ou sobre a facilidade com que nós julgamos os outros. Também pode ser. Ou talvez que o perdão é uma característica dos fortes, não é? E o julgamento é uma característica dos fracos. Atenção, obviamente, com aquele silêncio ela foi diminuindo, todos que estavam ali à espera, eles não abriam a boca, não é? Os ânimos começaram a diminuir, não é? A razão começou a ocupar, nem que fosse a desviar a atenção da adúltera e a focarem-se na atitude de Jesus, de estar ali a escrever, nem lhes passou o cartão, o que é que se passa com ele, não é? O facto de desviarem a atenção a nível mental às vezes chega. Mas a sabedoria dele não acabou aqui, não é? Ele não ficou só por isso. Ele deu-lhes no final um golpe final. E aí que todos nós sabemos que ele lhes disse, depois do stress, não é? Daqueles minutos, do conta até 10 primeiro, aquele que entre vós que estiver sem pecados, não é? Falhas, erros, injustiças, então que atire a primeira pedra. E mudou a base do julgamento, porque primeiro eu, para atirar a pedra a alguém, tinha que cometer, e eu não cometo erros, não é? Não cometo injustiças, eu para julgar ela, primeiro tinha que me julgar a mim. E aí conhecemos a lição que Jesus deixou nessa altura: coloca-te no lugar do outro, não é? Mergulha para dentro de ti e vê as tuas fragilidades e reconhece as injustiças, não é? E sim, depois age, não é? Depois toma a tua atitude. E como é que nós agimos, não é? Porque esta história, todas nós conhecemos a história e aplicámos-la no nosso dia-a-dia. Como é que nós agimos no nosso dia-a-dia com o perdão das ofensas que nos fazem? Lembram-se a questão da generosidade? Nem sequer me disse obrigado, fui tão boa com ela, nem me disse obrigado, não é? Onde é que está o perdão? Não é? De compreender o lugar do outro. Se calhar o outro tinha tanto problema que nem se lembrou disso,
não é? E a capacidade de perdoar, há no Pai Nosso aquela passagem do perdoa-nos como se nós perdoarmos os outros que nos têm ofendido. E eu pergunto, é verdade essa perdoa-nos, Pai, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido? E nós perdoamos a quem nos tem ofendido sempre? Não é? Era bom que assim fosse. Para terminarmos, conclusões. O que é que vocês concluem? Antes de eu passar, só tenho 3 tópicos. O que é que vocês retiram daqui então? Se é que retiram alguma coisa da generosidade? Tem que ser genuíno. Pois tem. Exatamente. Não é? Mas nós temos muitos casos de gente generosa ou não? Não temos. Claro, sem dúvida alguma. Se nós fizermos, imaginem no nosso dia de 24 horas, se nós conseguirmos pôr 1 minuto de generosidade, há muitas formas de sermos generosos, não é? Às vezes até com o nosso tempo, às vezes fazer uma prece por alguém, não é? Feita de coração, é um ato de generosidade, certo? Há pessoas que nem pensam por aí, mas é um ato de generosidade. Então, se soubermos que a pessoa está com alguma dificuldade, aí sim, seja económica, seja psicológica, seja espiritual, o facto de fazermos uma prece por esse amigo é um excelente exemplo. Tem é que ser de coração. Esse é o senão. Tem é que ser de coração. Mas a ciência nos diz, não é? Que a pessoa generosa sente-se mais feliz, não é? Sente-se útil, sente-se ocupada, realizada, não é? Possui mais qualidade de vida. Quem é que não quer isto? Parece que estamos aqui a vender um produto muito bom, mas pelos vistos é o que diz a ciência, já não é só a filosofia. A generosidade alimenta o amor ao próximo e confere maior significado à vida daquele que é generoso, não é? E muitas das vezes, grande parte das depressões que nós vemos no nosso dia a dia, as pessoas queixam-se do vazio, não é? De não se sentirem úteis, não é? E a generosidade se calhar é um bom caminho, não é? Dar significado à nossa vida. A generosidade alimenta a autoestima, o autoconhecimento, abre caminhos, elimina barreiras, atrai sentimentos positivos e confere um sentido maior à vida do indivíduo, bem em consonância com o que eu dizia. Logo, realmente acho que a generosidade é uma das características que nós devemos apostar para trabalhar, no meio de muito, é uma delas, não é? Certamente, quando fazemos aquela listagem de como é o homem de bem, a generosidade estará lá, não é? Como há de estar a paciência, como há de estar a tolerância, como há de estar a bondade, como há de estar, sei lá, não sei, elas todas, não é? É mais uma. Era aquilo que tinha para vos trazer hoje.